A expressão ou seja, a gente trabalhou a expressão ou seja, né? Na aula de advérbio a gente falou lá das palavras denotativas, e aí a gente falou das explicativas, ou seja, isto é, e assim por diante. Beleza, então são expressões denotativas de explicação, beleza? Ok, na aula de sintaxe da oração a gente retoma isso, fala isso de novo também para vocês observarem legal, fala sobre pontuação, né, fica separado por vírgulas e tal. Ok, então, continuando aqui. A expressão ou seja, ela serve para quê? Qual é a intenção discursiva, tá, dessa expressão ou seja? Então vamos achar aqui, olha só. Aqui está o ou seja, tudo bem? Olha só. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Então isso daqui, olha, nós temos um primeiro período que fala o que é investigação. Tudo bem? Beleza. Na sequência, nós temos a investigação criminal. Então, o autor ele começou falando de maneira geral sobre a investigação e aí na sequência colocou, ou seja, então agora ele vai aprofundar, ele vai enquadrar mais especificamente, correto? Que ele utilizou aqui do método dedutivo, né? Porque ele empregou aqui o geral para depois ele aprofundar, correto? Beleza. E aí, olha só, investigação criminal, que é uma especificidade da investigação, pode ser definida como atividade assim se assado. Então ele fez uma primeira definição de investigação e depois da segunda ele fez da investigação criminal. E aí nós temos o ou seja, ok? Que é, como a gente falou, uma expressão denotativa de explicação, correto? Beleza, então vamos verificar aqui o motivo, né, desse ou seja, o emprego dele nesse texto. Corrigir uma falha no segmento anterior. Então veja o seguinte, o que corrige uma falha no segmento anterior? Também nessas duas aulas a gente comentou a respeito das palavras denotativas de retificação, que é aquela que corrige. Então você coloca uma informação e aí você coloca o melhor, né? Isto é, e aí você corrige o que você tinha falado. Rapaz, o cara passou aqui correndo. Ou melhor, voando. Então você corrige. Na realidade ele não passou correndo, ele passou foi voando. Tudo bem? Aí você corrigiu. Mas esse texto, veja, não houve falha anterior, né? Então ele não corrigiu aqui. Beleza. Ampliar informações sobre algo que foi dito antes. Inclusive, a gente vai observar isso, né, como estratégia discursiva, né? Que você faz uma declaração inicial e na sequência você vai ampliar essa informação, correto? Seja especificando mais, ou generalizando, ou exemplificando e assim por diante, colocando relações de causa e efeito. O que importa? O que é ampliação nessa estratégia discursiva? A ampliação significa análise. A ampliação significa que você desenvolve mais a informação dada anteriormente. A inicial, ela é concisa. E você vai colocando mais informações, por isso que você amplia a quantidade de palavras. Você amplia, tudo bem? A gente, então, não deixa de ter uma ampliação de informações aqui, correto? Opa, é para cá, né? Vou puxar para cá. A gente amplia aqui, ó, porque primeiro, ele falou de maneira geral, olha, a investigação. Ou seja, agora ele ampliou, ele colocou mais informações, concorda comigo? Desenvolvendo ainda mais a investigação, agora no campo criminal. Está vendo só? Ah, sim. Então veja, ele amplia informações sobre algo que é a investigação, que foi dito antes. E aí ele, nessa ampliação, ele coloca mais informações especificamente sobre a investigação criminal. Show? Beleza. Cara, eu gostei da ampliação, está dentro da estratégia discursiva, né? Gostei. Repetir uma informação importante anterior. O que acontece nesse caso aqui? Repetir a informação. E eu acho que é muito importante você avaliar isso, tá? Ele começa falando da investigação. Então ele fala da investigação. Você poderia ampliar essa informação colocando em outras palavras o que é entendido também como investigação? Sim. Aí nesse caso, você estaria repetindo a informação, só que com outras palavras. Então quando há esse elemento puro e simples explicativo, muitas vezes acontece isso, você amplia a informação dada sobre o elemento anterior e você repete a informação com outras palavras sobre o que foi dito anteriormente.
Só que o texto, ele não repetiu a informação com outras palavras. Na realidade, ele aprofundou. Antes começamos falando sobre investigação. Agora estamos falando sobre o quê? A investigação criminal. Então ele aprofundou, ele ampliou, aprofundou. Ele não repetiu informação. Concorda comigo? Ah, sim. Se ele estivesse falando somente sobre investigação ainda, aí sim, ele estaria repetindo o que foi dito anteriormente, só que com outras palavras. Tudo bem? E isso é uma estratégia discursiva também, porque muitas vezes, didaticamente, né, a gente fala uma coisa, a gente pode ampliar a informação para explicar melhor, colocando um exemplo. A gente pode ampliar a informação colocando novas explicações com novas palavras, mas que vão, por essência, transmitir a mesma ideia. Tudo bem? Show de bola! Definir termos anteriormente expressos, quando na verdade ele está definindo o quê? Agora ele define investigação criminal e não somente investigação. Está vendo só? Beleza, por isso que ele não define termos anteriormente expressos, mas ele define o próximo termo que tem relação com o primeiro, por isso que ele amplia. Tudo bem? Ele altera dados já fornecidos. Então, o ou seja serve para alterar dados já fornecidos. Então, isso fica muito, essa abordagem, né, ela fica muito ampla, né? Não há meios de você pôr, ou seja, vai alterar dados já fornecidos. Alterar de que forma você vai alterar? Você vai alterar somente as palavras, mas com a mesma ideia? Agora, alterar dados? Por que alterar dados? A gente então passa a definir um outro elemento, beleza? Ampliando a informação. Por isso, a alternativa B de bola é a melhor resposta. Tudo bem? Então, de novo, como estratégia discursiva para você ficar aí ligado, ligada. Então, há uma generalização sobre investigação, um conceito sobre investigação, uma generalização. E depois, o que o autor faz? Ele faz um enquadramento mais específico. Está vendo aqui, ó, com ou seja. Então, de investigação, ele passa para algo mais específico. Ele amplia a informação. Ele amplia a quantidade de informação.